Fala pessoal, assista nesse vídeo como que eu fiz para identificar o problema em uma placa eletrônica de um equipamento da Midea, onde apresentava o seguinte defeito: às vezes dava falha de comunicação e também quando o compressor ia tentar partir, ele desarmava e logo depois também apresentava falha de comunicação. É aquele clássico defeito da fonte baixa morrendo, desarmando. E aí você vai conferir tudo aqui nessa aula e você vai entender como que eu reparei essa placa sem trocar nenhum componente. Então já vai deixando o like, você que não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e sem mais delongas, hein? Bora pro conteúdo! Eu vou agora energizar essa placa e ao energizar eu já posso conferir um problema. O relé da fonte, ele atraca e desatraca duas vezes, indicando um mau funcionamento. Vamos analisar agora a tensão na fonte baixa, com a ponta de prova preta no negativo da ponte de diodos, a ponta de prova vermelha nos diodos do secundário da fonte, conferindo primeiramente o diodo de 12 volts, que já indica aí uma tensão alterada. Eu vou agora no diodo que tem que apresentar 15 volts e eu já posso conferir que também está aí alterado a tensão. E aí, isso nos indica um problema provavelmente no secundário da fonte. Vamos agora conferir a próxima tensão, que é a tensão de 3,3 volts, que deveria ter aí no regulador. Como você pode ver, está totalmente alterado. Então, vamos agora analisar o circuito de feedback da fonte baixa. Deixa eu te apresentar aqui o que era o problema dessa placa. Esse daqui é o circuito de feedback, que é composto aí por alguns componentes, como resistores, e principalmente aqui um CI, que é o TL431. Esse daí é o principal componente do feedback da fonte chaveada. Esse circuito ele é responsável por dar uma referência de como está a tensão no secundário da fonte para o CI chaveador, por meio do optoacoplador aqui. Então, quando você tem algum problema na fonte de saída aqui da placa, no circuito de 12 volts ou 15 volts que vai aqui atrás desse capacitor, que são os dois diodos, né? Então eu tenho aqui o diodo de 15 volts, eu tenho aqui o diodo de 12 volts e aqui eu tenho o diodo dos 5 volts e aqui a saída do regulador de 3,3. Quando você tem uma tensão alterada nesse circuito, geralmente fica uma tensão mais baixa ou mais alta. Nesse caso aqui estava uma tensão mais baixa. Você pode conferir aqui o circuito de feedback, que é formado por esse resistor aqui, esses outros aqui, o TL431, e esses componentes aqui em volta. E aí uma dica, claro, é sempre bom primeiro ressoldar tudo, que às vezes só em ressoldar você já resolve o problema, que foi o meu caso aqui. Eu só ressoldei os componentes que estavam com uma solda fria, né? Eles estavam com a solda bem escura, e aí liguei e voltou a funcionar. E aí eu vou mostrar para vocês os testes agora das tensões, para você ver que agora está tudo normal, diferente do primeiro caso aí, na hora que nós ligamos. Então deixa eu ligar aqui essa placa. Placa ligada. Multímetro aqui na escala de tensão DC, 20 volts. E agora vamos conferir aqui a tensão. Ponta de prova preta aqui no negativo da ponte de diodos, tá? Pegando aqui nesse ponto, a ponta de prova vermelha vai lá nas saídas. Então eu tenho aqui, ó, a primeira saída de tensão, que é aqui no diodo de 5 volts. Como você pode ver lá no multímetro, 5,4. Ok. Essa tensão de 5 volts, ela vai entrar aqui no regulador de 3,3, passando por esse capacitor de filtro aqui, e vai sair aqui, ó, 3,3 volts. Tem que estar certinho essa tensão. Ok? E agora, eu vou conferir a tensão de 12 volts nesse diodo aqui, no catodo desse diodo. Como você pode ver aí, tem os 12 volts certinho. E agora aqui, ó, eu tenho aqui o diodo de 15 volts, ok? E uma dica, se você tem as tensões aqui alteradas, você tem aqui todas as tensões alteradas, esse circuito de referência aqui, ele tem que resultar em uma tensão alterada se for algum problema, por exemplo,
no circuito aqui do chaveador, no TL431, ou alguma coisa assim do tipo. Porque se você vem aqui no pino 1 do TL431 e você encontra essa tensão de aproximadamente 2,5 volts, essa é a tensão de referência. Esse divisor aqui, ele está configurado para apresentar uma tensão no pino 1 do TL431, uma tensão de 2,5 volts. É como se o divisor de tensão estivesse falando para o TL431 que tem 15 volts aqui no diodo de 15 volts, mas na verdade não tem 15, tinha 12. E aí ele estava passando para o TL431, esse divisor aqui, que a tensão estava boa, mas na verdade não estava. Por quê? Porque o divisor aqui estava alterado. E aí, após esses testes e apenas ressoldando os componentes, o problema foi sanado e a placa foi consertada.